Sócrates, você sabe que sabe alguma coisa? Afinal, você sabe que não sabe muita coisa. Sócrates, você sabe muito e você sabe disso. Mas, Sócrates, você se expressou mal, pois já sabe o que muita gente se nega a saber. Eu sei o que eu sei, mas o que eu sei, nem sei se sei. Eu acho que sei. O que eu sei, e isso eu sei que sei, é o que eu não sei. Eu tenho certeza de que não sei. Não sei. Que expressão abençoada. Que expressão libertadora. Não sei. Fórmula que me define. Fórmula que não me oprime. Alguns não seis me levam a querer saber. Me descortinam o que preciso saber. Outros não seis são declaração do que nem quero saber. São reconhecimento de que outros sabem melhor e que assim seja. Como é bom poder dizer não sei. Como é necessário poder dizer não sei. Deus me livre da triste condenação de não poder jamais dizer não sei. Viva ou não sei? Viva meu não sei. Não me retirem jamais meu direito de dizer não sei. Deus me livre também de ter que dar certeza daquilo que sei que não sei. Viviane Faria, essa se chama Meu Não Sei. E aí, eu escolhi ela porque, assim, né, a gente sabe algumas coisas juntos, mas tem um monte de coisa que você sabe que eu não sei e que eu não preciso saber porque você sabe, né? Eu estou com a Viviane Faria aqui. A Viviane, ela é doutora em linguística, ela é professora de literatura, de redação oficial, e agora enveredando aí já um bom tempo na área da neurolinguística. Então eu vou aprender também com vocês, junto com ela. Viviane, não é entrevista, né? Nós vamos bater papo sobre algumas coisas aqui que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Eu queria que antes de a gente começar, quer dizer, já começamos, você falasse um pouco mais, né? Porque até como eu falei para o André no último não é entrevista, você sabe mais de você do que eu sei, né? Então fala, pessoal, aí da sua experiência, da sua formação, para o pessoal saber mais do que você faz para a gente. Oi, Sandro, meu amigo, meu amigão. Na verdade, assim, ouvir o seu poema me fez lembrar de uma frase que um outrora amigo meu, maravilhoso, muito inteligente, um grande intelectual chamado Fernando Medeiros, ele dizia assim, toda vez que nós entrávamos numa livraria, né, ele dizia assim, eu me sinto tão pobre e tão burro, né? Então, na verdade, nós mais não sabemos do que sabemos, e realmente é É, libertador poder dizer que não sabemos, né? Eu sou professora há 26 anos, tenho 26 anos nessa trajetória. Eu realmente sou formada pela Universidade de Brasília, fiz lá 2 graduações, mestrado e doutorado, enveredei pela área da linguagem, e aí no momento estou fazendo pós-doutorado na USP, pelo PROLAN, e lá eu estudo a transgressão de personagens ficcionais, posso também estudar biografias, né, mas com esse foco na psicopatia que está tão em voga. Então tem sido o meu olhar agora atento da área da psicolinguística. Então, na verdade, quando eu comecei realmente essas pesquisas, já tem quase 15 anos, na área da neurolinguística, no começo nós falávamos neurolinguística, mas aí, Sandro, nós paramos de falar. Eu, no meu caso, parei de falar neurolinguística, agora eu me funilei na psicolinguística e na biolinguística. Uma das razões é porque eu realmente especifiquei nessas 2 áreas, a bio e a psico, então eu estudo muito biologia e muito psicologia, de verdade. Acabei de ler vários livros, agora só esse ano, já vários ô livros da Viviane, biologia. eu ia até falar que esse negócio de neurolinguística está muito estigmatizado. Era Eu outra ia, razão. eu ia falar depois, então já que você entrou agora aí, já manda esse negócio, porque, né, eu E fui falando essa é a assim que outra acho que é uma razão. coisa que a gente precisava falar, então ótimo, já. E essa é a outra razão. A outra razão é porque o meio não acadêmico se apropriou da neurolinguística, do termo, chamando de PNL,
e tirou a visão científica do estudo. Então, nós que estudamos a neurolinguística, evitamos agora, deixa para eles, então, já que eles querem a Claro, nomenclatura, sim. e aí nós especificamos. Então, na verdade, eu sou uma pesquisadora da psicolinguística e da biolinguística, tá? Ótimo. Na parte da transgressão, lá no meu pós-doutorado, eu tenho por aparato teórico a psicolinguística, não é mais a neurolinguística, essa ficou lá para trás. Maravilha. Ficou para outros, né? Ficou para quem quis, para quem pegou. Eu não quero mais. Eu sumi aqui, mas vou aparecer de novo, viu? Pode falar, estou te ouvindo. Bom, é isso. Então, em relação à formação, como eu falei, eu sou professora há 26 anos. No momento, eu já estou há uns bons anos só dando aula na universidade, mas eu já fui professora. Eu só não dei aula para criança porque eu não tenho formação em pedagogia, mas todas as outras faixas etárias e tipos e vertentes eu estive nesses 26 anos aí de trajetória. Aí, no momento, eu estou assim, eu sou professora universitária, orientadora, coordenadora de grupo de pesquisa e cientista. Muito bem. Eu acho que eu vou ter que trocar de câmera aqui, porque a outra não conectou. Viviane, aí eu anotei uma coisa aqui para a gente falar, porque também é algo que eu trabalho, que eu gosto muito, e eu sei que você trabalhou uma época, e eu não sei como é que você está nisso agora, né, que é da redação oficial. E, assim, eu considero uma padronização de documentos uma coisa importante. Eu sempre falo lá no trabalho, que quando você tem um documento padronizado da sua empresa, e aí a gente fala de redação oficial, a gente está falando de documentos de governo, né? Aí eu ainda não tenho fechado esse termo para empresas particulares, vamos dizer assim. Eu às vezes chamo de correspondência empresarial, sabe? Documento de expediente, né? Então é muito difícil determinar como que seria esse termo para empresas particulares, né? Talvez correspondência empresarial, se referindo a empresas, porque redação oficial é para questão de empresas públicas, né? Os órgãos públicos. Uhum. E eu costumo dizer que essa padronização, tanto do layout do documento, quanto da fonte, quanto da linguagem, né? Isso é importante porque alguém que pega um documento seu, da sua empresa ou do seu órgão público, ele, pela qualidade ali, ele dá mais, como é que chama? Mais credibilidade. Eu costumo falar até que o PROCON fala, se você encontra uma propaganda de alguma coisa e está escrito errado, está mal escrito, está mal feito aquilo ali, já desconfia. Né? Então, o documento é a mesma coisa, eu costumo dizer, o documento é a mesma coisa, né? Então, até para uma empresa, né, mesmo que não seja de órgão público, é importante dar essa padronização, dar essa atenção, né, para a linguagem, para a formatação e tudo mais. Queria que você falasse sobre, com a sua experiência, se você acha mesmo assim, como eu acho que isso é importante, e como que você trabalhava isso em sala de aula, qual era a resposta disso dos alunos, se o pessoal via a redação oficial importante só para, vou fazer uma prova de concurso e vou ter umas questões de redação oficial, né? Então, quer dizer, se isso é importante para alguma coisa. Por quê? Se não é importante, vamos acabar com isso. Então, mais ou menos isso que eu penso, para você dar aquele chutão aí para fazer o gol. Eu realmente ministrei aula de redação oficial por muitos anos, inclusive ainda tem vídeo meu aí no YouTube, vinculada à instituição que eu gravava aula, né? Eu ministrava aula tanto presencial quanto online de redação oficial. Eu era apaixonada por redação oficial, na verdade ainda eu sou. E eu concordo com você. A padronização, o uso da linguagem adequada, adequação vocabular, é claro, considerando a evolução da linguagem e assim por diante, ela é imprescindível, e eu estou repetindo o manual de redação da Presidência da República, né? Então, é imprescindível para uma boa publicidade da documentação, porque a redação oficial ela é a voz do órgão público, ela é a voz do país, da nação, né, do Estado. Então, realmente, assim, as pessoas iam para a sala de aula ou para a minha aula meio com raiva, estou estudando isso somente para passar na prova, mas depois eles tinham outro olhar. A gente tenta, né, passar esse olhar de adequação
Afinal de contas, a redação oficial é muito interessante, que ela fala do próprio comportamento do funcionário público, né? Fala do nosso Sim. comportamento, da nossa vestimenta, da nossa representatividade do próprio setor público, do próprio Estado. Então, eu mostrava para eles que o documento ele tinha essa apropriação também de ser um porta-voz, de ser uma voz do Estado. E a estrutura é importante, muita gente achava que tinha que ficar decorando o termo técnico ou latino, né? E aí, na verdade, é o contrário, isso é proibido, não tem mais. O que nós temos é um vocabulário gramatical, respeitoso e de publicidade. Então, é algo que vai ser publicado para o cidadão comum entender. E então, realmente, a estrutura é importante. Eu ensinava. Agora, essa questão em relação à iniciativa privada, que você comentou, eu passei uma vez, uma empresa privada me contratou para dar um curso de redação oficial para os funcionários. Aí eles chegaram para mim, sentaram e falaram, olha, então a gente quer que você ensine ofício, memorando. Eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, não, porque ofício e memorando é só expedido por órgão público. Ele, não, mas nós queremos que você ensine ofício, memorando. Eu falei, não. Vocês não vão fazer isso, né? Porque o ofício e memorando só pode ser expedido por órgão público. Ele olhou para mim e falou assim, nós estamos te pagando. Eu falei, então tá bom. Então eu ensino. Mas eu vou deixar claro... A sua empresa vai fazer uma carta. Faz uma carta. Mas eu vou deixar claro que só pode ser expedido por órgão público, né? Eu posso ensiná-los, mas eu vou deixar claro que só pode ser emitido por órgão público. Você então, quer chamar a sua carta de ofício porque está pagando, tá bom, vai chamar, mas... Né? Mas isso é verdade. E hoje na universidade nós ensinamos enquanto disciplina. Então, por mais que nós vejamos essa questão da estrutura desse tipo de documento oficial, como o de praxe, né, que está no Manual de Redação da Presidência da República, que é o ofício, memorando, aviso, exposição de motivos e mensagem, os 5, né, tipos, mas nós falamos também muito da questão da circular, daquela produção acadêmica, do parecer, da nota técnica. Então, nós voltamos muito também para o meio acadêmico, tanto de produção científica quanto da parte administrativa. E aí, isso é ensinado, ainda assim, na universidade, a redação oficial para o curso de letras é uma disciplina. Sim, eu cheguei a fazer essa disciplina, eu acho que o nosso professor, não sei se você fez com ele, era Estevão Batista. Era com você também? A minha graduação já foi há tantos anos. Voltou a minha outra... a sua graduação... A gente fez no mestrado junto, né, Viviane? Fizemos a pós-graduação juntos. Isso aí. E a questão do mestrado, eu fiz naquela época, eu tinha já terminado a graduação, acho que no ano seguinte já, né? E a redação oficial eu fiz com esse professor, era Estevão Batista. Ele estava até perto de aposentar e parece que ele deu aula há muito tempo daquela coisa lá. Então eu falo também muito para essas pessoas, e as empresas que querem fazer uma padronização dos seus documentos é muito recomendável, né? Até porque, como a gente falou antes, essa questão da credibilidade. Uma carta que você pega boa, você bate o olho nela e você já sabe que ela está dentro do padrão. Se você trabalha com uma empresa, muitas vezes, você recebeu uma carta, você bate o olho e fala assim, isso aqui não foi feito pelo fulano lá, você desconfia, está mal feito, liga lá, olha, recebeu uma carta aqui, não, sabe? Então, isso ajuda muito na administração. Né? Na empresa que eu trabalho, a gente recebe muito ofício que vem de ministério, de deputado, de secretaria de governo. E às vezes vem ali com aquela padronização ainda do manual da presidência de 2002, sabe? Eu já peguei carta de ministro terminando com cordialmente. É uma coisa isso nem é 2002, isso é do manual de 96. Sim, o de 2002 acabou com isso. O de 2002 nem tinha mais o cordialmente. Mas... nem tinha mais. Então, lá na empresa, quando a gente vai falar com o ministro, aí já teve uma pessoa que falou assim, olha, quando a gente está mandando a carta para o ministro, a gente tem que mandar respeitosamente. Né? Aí eu falei assim, peraí, calma aí, nós não somos da administração pública. O nosso presidente aqui, que não é uma empresa... pública, uma empresa particular, ele não tem hierarquia nenhuma, nem com o presidente, nem com nem com nada. Então, a gente só vai encerrar a carta com atenciosamente e acabou.
Não tem outra forma, né? A não ser, eu acho que a empresa tem o direito, já que ela é empresa pública e pode, né? Tá pagando, né, Viviane? Igual tá pagando você. Escolher terminar a carta com cordialmente, com até respeitosamente, se quiser, fraternalmente. A gente, como igreja, escolhe muito terminar com fraternalmente, as igrejas, né? Então, tudo bem. Aproveito o ensejo para reiterar protesto de estima e elevada consideração. Eu falava para os alunos assim, quando alguém fala aproveito o ensejo para reiterar protesto de estima e elevada consideração, a mesma coisa de falar assim, beijo, me liga. É tão ridículo quanto. Você também é a favor de tirar essa carta? Você também é a favor de tirar isso daí da carta? Nossa, mas isso, o manual de 2002 já aboliu. Esse novo, você chegou a estudar ele? Já trabalhou com ele? Eu não estudei, eu só li. Ele é bem recente, né? Ele manda acabar com um monte de vício. Ele manda acabar com um monte de vício. Ele é sensacional. O da Câmara também é muito bom, né? O novo da Câmara também é muito bom. Mas o de 2002 já tinha acabado com um monte de vício. Já tinha, né? Esse de agora, que tem uns 2 anos, né? Ele veio mais para matar quem já estava morrendo, entendeu? Sim, e termina a carta dizendo assim, aguardo a sua... Você faz um convite, aí quando termina fala assim, aguardo a sua resposta positiva, porque a sua presença aqui vai ser muito importante. Você não precisa dizer isso, porque você já está convidando, você quer que ele vá. Né? Então, algumas coisas que não precisa, né? Não precisam, né, nesse tipo de correspondência. É bem óbvio, né? É bem óbvio, vamos dizer assim. Viviane, eu acho que aí tem um monte de coisa interessante para falar, então, quer dizer, tem uma coisa aqui que, para mim, é muito significativo, assim, porque você, quando colocava no Facebook as fotos das suas aulas de literatura, cara, eu achava aquilo espetacular, e eu falava para o Ribamar e para a Lídia, né, que são outros 2 professores amigos meus também, que eu admiro, e aqueles que vocês 3, né? Eu falei assim, é a tríade minha, assim, dos professores que eu queria ser igual. Aí, Viviane, conta pra gente como é que eram aquelas aulas de literatura, né? A Viviane, gente, ela se vestia assim, sabe? Tinha um livro que ela ia falar de um período da literatura do Barroco. Eu pegava um livro lá, contava a história, ela aparecia na sala, vestida e tudo, sabe? De padre. De bruxa, né? E aí, gente, com certeza que os alunos ficam com o impacto disso, né? E o aluno, esse tipo de coisa assim, não esquece. Eu só tenho muito medo, porque às vezes tem professor que gosta de inventar musiquinha na aula e tudo, né? E aí, caramba, o aluno lembra da musiquinha, mas não lembra da matéria e não lembra do que queria fixar. Então, a maneira como você faz é completamente diferente para fixar o conteúdo, né? E não simplesmente, caramba, como aquele ator, aquele cantor, aquele piadista era bacana, né? Então, mas assim, era um negócio que eu sempre admirei e que eu queria que a Viviane contasse agora para o pessoal que não sabe, né, saber. Então, ela é contada pela própria professora Viviane Faria. Mas, na verdade, não é um passado obscuro meu, é um passado do qual eu tenho muito orgulho. Na verdade, ele foi a minha base. Longe de ser obscuro, longe. Longe. Tanto que quando eu tinha rede social, eu expunha, eu colocava as fotos, eu nunca tirei as fotos de lá, né? Eu via lá, né? Eu comecei como professora de educação básica, mas eu comecei mesmo, eu comecei em colégio, no ensino fundamental, e logo em seguida eu fui para dar aula para cursinho pré-vestibular. E no cursinho pré-vestibular, a gente precisava de uma didática, porque a gente tinha praticamente que cuspir um assunto para o aluno, dar um resumão daquele conteúdo, e ao mesmo tempo prender a atenção dele, né? Era aquela época em que professor de cursinho pré-vestibular tinha que ser show, aquela coisa toda. E a didática que eu encontrei foi a cênica, porque eu gosto muito, eu tenho curso de teatro, eu tenho curso de contadora de história. Então, eu usava isso. Então, para cada época literária, eu ia fantasiada de algo que marcava aquela época. Por isso que no barroco eu ia de padre, no naturalismo eu ia de prostituta, no realismo eu ia de mendiga, de pedinte. Eu lembro. Aquele personagem lá do Zorro dos 5 centavos, eu fazia aquilo lá muito antes dele. Muito antes dele, eu entrava na sala de aula mendiga, fedendo com a sacolinha, pedindo dinheiro para falar sobre o realismo. Bom, Viviane, estamos de volta, né? A gente teve, sempre chama de problemas técnicos, né?
Então, a gente voltou aqui, você estava falando justamente dessa experiência sua, de usar a sua capacidade, né, artística e de arte cênica para a aula da literatura. Então, agora você retoma isso daí, porque, como eu tinha falado antes, é uma das partes, dessas 3 partes que eu separei, mas uma das partes que eu mais gosto e a outra que eu fico mais curioso, vem depois, é essa parte das suas aulas de literatura. Na verdade, assim, como eu estava comentando contigo, esse passado, muitos gostam de ocultar o passado que tiveram, o início, mas eu tenho orgulho dele do caramba. Quando eu tinha redes sociais, todas as fotos estavam ali, entendeu? O fato de eu me tornar hoje cientista e professora universitária e palestrante não significa que tudo isso que eu construí como professora dando uma aula cênica, a minha aula já foi chamada assim, né? Aula cênica. Deva ser apagado ou escondido, não. Eu comecei em cursinho pré-vestibular. Eu comecei dando aula em cursinho pré-vestibular. Hoje eu tenho 26 anos de carreira como docente, eu tenho 26 anos de sala de aula e os meus primeiros anos, fora o período de estágio que eu passei no ensino fundamental, eu fiz meu estágio no ensino fundamental, mas depois eu fui para pré-vestibular. Então, com muito orgulho. Então, eu comecei esse formato cênico em pré-vestibular, depois levei para a educação básica, eu também fui professora de colégio de ensino fundamental e ensino médio, e lá as aulas eram tematizadas, eram aulas com muito conteúdo, os alunos diziam que as minhas provas eram as mais difíceis da escola, né? Então, não é que eu não fazia brincadeira em sala de aula, eu levava a arte de uma forma muito séria. Então, eu me fantasiava de acordo com o tema da aula, de acordo com a escola literária em questão, e eu recitava poemas que eu sei até hoje de cor, claro. Eu contava histórias, eu tenho curso de contadora de histórias, como comentei. Então, eu fazia, já que fiz curso de teatro, fiz um curso de contadora de história, então eu usava isso como recurso pedagógico, didático pedagógico na sala de aula para dar aula. E tentar encantar o meu aluno, fazer ele se interessar pelos livros. E olha, amigo Sandro, eu te falo, eu consegui muitos alunos lendo os clássicos sem aquela obrigatoriedade do PAS, sem ser porque ia cair numa prova, mas eles liam porque eles se interessavam, ficavam curiosos do que eu tinha contado, da forma como eu ia vestida, né? Por mais sem que eu ter não que falar, seja uma leiam, deusa... leiam, porque eu vou perguntar o que tem escrito lá, qual é a cor do cachorro do fulano. Você se lembra disso? Isso, eu não perguntava nada disso. Eu sempre trazia, eu lembro até hoje, as minhas provas eram elogiadas pelos coordenadores das escolas porque eu fazia isso. Eu trazia o passado e eu conectava com acontecimentos do agora, entendeu? Se eu tivesse hoje em colégio, e eu fiz isso agora na universidade, eu fiz isso. Antes de entrar de recesso, né, que uma das universidades que eu dou aula entrou em recesso agora, na minha prova eu dou aula de morfologia. Na minha prova eu cobrei sobre o coronavírus, caiu uma avaliação. Então, assim, eu sempre trago para o atual, porque o conhecimento, ele tem que nos dar essa base de criticidade. Então, eu mostrava para os alunos que a literatura era isso. Era uma forma de aumentar a sua criticidade, a sua capacidade interpretativa, avaliativa, de não engolir qualquer coisa, assim por diante, né? Eu sou uma devota da literatura. Então, era assim. Então, por isso, eu parei de dar aula fantasiada, porque seria meio estranho na universidade da UNB eu dar aula de latim fantasiada. Então, aí outro propósito, assim, né? Mudou, mas eu dou aula para o curso de pedagogia e de letras, então eu incentivo os professores, os meus ali futuros professores, para que eles busquem recursos pedagógicos, recursos didáticos com os quais eles se identifiquem. Não necessariamente vai ser ir fantasiado, isso era uma coisa minha, criação minha, né? E de uma experiência que você tinha, né? De uma habilidade que você ao longo da vida criou, cursos que você fez, interesse, dom que você tem, né? Eu costumo falar, a Viviane sabe também que eu sou teólogo, eu sou pastor, né? Eu costumo falar para os meus amigos pastores, para eles não ficarem só naquilo ali. E não é por uma questão de, assim, para não depender financeiramente daquilo. Não é disso que eu estou falando. Eu não dependo financeiramente dessa atividade pastoral, mas eu dou maior valor aos pastores que se dedicam completamente à igreja e que dependem financeiramente da igreja, porque é o trabalho deles, entendeu?
por outro lado, eu acho que ele tiver uma outra habilidade, agrega, né, na função pastoral dele. Como o professor tendo uma outra habilidade, agrega na função docente, como você deu muito bem como exemplo aí, né? Então, olha como é que isso ajudou, deve ter ajudado muitos alunos lá. Eu acompanhava, Viviane, você sabe, lá pelo Facebook, você botava as fotos, né? Cada vez eu ficava fascinado com aquilo, pensando, caramba, como eu queria ser um professor desse jeito, né? E assim, quais eram, Viviane? Vamos ver se a gente lembra um pouquinho aqui. Eu sei que teve uma que você se fantasiou de jogador de futebol, eu nem me lembro de qual momento da literatura aquilo era. Do mendigo eu lembro, da bruxa, padre, então, mas de jogador não era jogador de futebol, não. É porque o mendigo usava a blusa do Brasil rasgada. É verdade. Como então uma representação do brasileiro ferrado, né? Do povão, né? Agora a camisa da seleção não dá nem para significar isso mais, né? Acaba levando para outra coisa, mas é verdade. Era o mendigo. Era isso. E o mendigo era de qual? Do aula? Realismo. Era quando eu ia falar do realismo. Que a literatura realista, ela traz a realidade nua e crua. Ela joga na cara do leitor as mazelas sociais, né? Sem máscara, sem a maquiagem que o romantismo antes fazia. Então, era o realismo. Legal. A literatura não é, você sabe, né? O curso de letras tem aquela flor de lis como exemplo, como símbolo, né? Que tem as 3 folhinhas. Aí uma folha é a gramática, outra folha é a linguística, outra folha é a literatura. Então eu falo assim, a minha flor de lis, ela tem 2 folhinhas assim boas e a outra meio murchinha, que é a florzinha da literatura, né? Apesar que eu gosto de poesia e tal, mas eu sei que eu não sou aquele, né? Não que assim, claro, eu sei falar alguma coisa, mas eu me comparo com os professores de literatura, igual você, por exemplo, né? A Marina, né? A Mariana, que são amigas da gente, enveredam por esse lance da literatura, e quem eu coloco na minha lista, caramba, se eu precisar, eu pergunto alguma coisa para elas. Mas deve ter algumas semanas atrás, lá no Mandando a Letra, eu fiz uma coluna falando daquele livro Amor de Perdição. Sim, eu li. Né? E aí contando a história lá e tudo. Aí aquele momento, né? Que, caramba, eu até falo assim, será que esse livro aí a gente pode dizer que seria o Romeu e Julieta da literatura portuguesa? Que drama aquele livro, gente. Eu tenho um problema com esses dramas exagerados do romantismo. Mas é dessa época, né? Época, né? Eu quero namorar, a família não deixa e tudo. Né? Então eu vou me matar, não, o outro vai morrer. Era outra avaliação crítica que eu buscava trazer para os alunos, principalmente os alunos da educação básica, porque ali eles não leram a maioria das obras, eu resumia, era mostrar isso, que eu debochava muito dos livros do romantismo, era uma característica minha, mas eu debochava. Nossa, eu debochava, eu tirava um sarro lascado. E eu dizia para eles o seguinte, eu estou aqui debochando, rindo, porque esse romantismo exacerbado, eu acho ele muito ridículo, mas nós temos que entender a obra em sua época. A época, claro. Então, para aquele período, era uma obra altamente importante você ter lá na Moreninha, eu tenho um amigo, professor de português também maravilhoso, chamado André Gustavo, que ele fala assim, olha, esse negócio de você, lá do livro A Moreninha, de pegar um camafeu com uma esmeralda, você tecendo um paninho, colocar um para o outro, e eles ficarem ligados eternamente, o nome disso é macumba, viu? Eu vou falar uma coisa para você. Fez um patuazinho ali, né? Foi! Então, assim, a gente tirava muito sarro, mas em nenhum momento a gente desmerecia a importância daquela obra para aquele momento. Eu falava para eles também, eu falei, vocês acham que daqui uns 30 anos vão chorar de rir da gente lendo Crepúsculo? Nossa, mas vamos chorar de rir! Então, mas isso era até uma forma, fazia parte da didática e da dinâmica da sala de aula, né? Rir, brincar com eles e erguer o interesse, erguer o senso crítico. Falar, olha, você não pode concordar que o livro seja ridículo porque eu estou brincando com ele, com você. Você tem que ler e ter a sua opinião. Claro. Então, se a Viviane está falando que a Moreninha é bobo, você tem que ler para falar, olha, eu não concordo com a Viviane. Ou, realmente, eu também achei meio bobo, né? A gente acha bobo, mas naquela época, nossa, era a vida das pessoas, né? A realidade das mulheres. Foi a Avenida Brasil da época. Foi a Avenida Brasil da época. Sucesso, assim, nacional. Só se falava de A Moreninha. A realidade das mulheres era outra, né? Viviane, então, olha só.
vamos falar daquele negócio lá da psicolinguística, que não queremos mais falar neurolinguística, né? Você entrou nesse ramo aí, e assim, é uma curiosidade que eu tenho muito, eu tinha te falado, que se eu fosse fazer um pós-doc, né? Eu não estou muito animado por isso, não, mas eu acho que eu ia enveredar por esse campo aí da psicolinguística, né? E tal. Então, conta aí essa experiência para a gente aí, porque eu sei que envolve uma gama muito grande de outras disciplinas para dar conta disso, né? Como a ADC é muito multidisciplinar, a psicolinguística também, e talvez uma coisa deve até ajudar a outra nesse teu trabalho, né? Isso. Então, conta aí essa parada para a gente aí. Se a gente for parar para pensar na psicolinguística, ela estaria mais aliada à linguística aplicada, mas eu consegui fazer com que ela fosse uma sub-área da análise do discurso graças à minha tese, sabe? Nas teses nós fazemos isso, né? Nós criamos outras conceituações teóricas. E a questão é a seguinte, a neurolinguística, ela é uma nomenclatura extraordinária, científica, que ela inicia com essa ideia de unir a neurologia com a linguagem, com a linguística, mas que ela foi abraçada por profissionais não cientistas, que tomaram posse dela e levaram para uma ideia mais de autoajuda, ou seja, uma ideia não científica, uma ideia meio eu grito, você repete, não pesquisa, né? Meio coach, né? E aí, isso, eu estava evitando o nome, mas aí você disse. Não dá para evitar, não. Pois é, e aí com isso acabou desmerecendo o nosso trabalho científico, porque a gente não fica gritando para o povo repetir, a gente pesquisa e explica, né? Para você ter uma ideia, Sandra, eu já fui convidada várias vezes, não foi uma só não, em várias ocasiões por lugares, inclusive instituições universitárias, para ministrar uma palestra de início de ano, de semestre letivo, eles fazem muito isso. E eu era convidada, aí chegava lá, aí eles me apresentavam assim, então ela vai trazer para vocês uma palestra motivacional, aí o meu estômago doía. Mas assim, aí, era quando eu pegava o microfone, tipo a aula magna do começo do curso, era isso? Isso. Aí o cara falar que você vai dar motivacional? Uma palestra motivacional. Aí eu pegava o microfone e dizia assim... Podia chamar o Karnal. Eu falei, não, eu não vou dar para vocês uma palestra motivacional. Eu sou uma cientista, eu não sou coaching. Então, o que eu vou trazer para vocês são verdades científicas. Porém, se as verdades científicas que eu trouxer aqui, vocês conseguirem ser motivados por elas, que bom. Ótimo. Eu falava desse jeito. Aí eles ficavam com um carão, mas eu falava toda vez, porque... Anota o nome dela aí para não chamar mais. Eu estudo muito. E não, eles me chamavam de novo depois. Precisamos mudar essas coisas aí, levar a sério, pelo amor de Deus. Eu estudo muito para ser apontada como alguém que entra num palco para gritar e fazer o povo repetir frases prontas. E você sabe que esse pessoal faz um curso de fim de semana, né? No máximo. Então, um curso de sábado, 9 às 18, com parada para almoço. E sai de lá... E não podem me acusar dizendo que eu não sei do que eu estou falando, porque eu fiz questão de ler os livros mais famosos, dos mais famosos dessas áreas, para saber do que eu estou falando. Você está falando quando você fala dessas áreas, é dessas áreas lá do... Eu sei do que eu estou falando. Né? Vamos dizer assim. Eu sei. Então, ninguém pode me acusar. Você não sabe do que você está falando. Eu sei do que eu estou falando. É igual quando o cristão vem falar de Bíblia para mim. Aí ele quebra a cara, porque eu sei a Bíblia quase de cor, né? Vai saber mais do que o cara, né? Eu digo normalmente assim, falei assim, o livro que você disse que crê, eu sei de cor. Então, você lê primeiro, depois você vem conversar comigo. Então, assim, eu li bastante dessas áreas, os livros mais importantes, desses mais famosos, eles dão explicações científicas muito equivocadas. Por essa razão, a gente parou de usar o nome neurolinguística, porque eles se apropriaram do tal do PNL e, com isso, desprestigiaram o valor científico dos nossos estudos. Só que as sub-áreas da neurolinguística, nós podemos falar, dentre outras, a biolinguística e a psicolinguística. Então, eu comecei ao invés de falar neurolinguística, que acaba sendo isso mesmo que eu estudo, eu acabo me apropriando da nomenclatura dessas duas sub-áreas, que realmente são aquelas que estão mais voltadas, é a biolinguística e a psicolinguística. Então, quando se fala psicolinguística e biolinguística, a gente pode entender a mesma coisa ou tem uma diferença aí? Não, tem uma diferença. Nós podemos entender que a biolinguística e a psicolinguística estão voltadas à neurolinguística e, por sua vez, a neurolinguística está voltada às neurociências, né? Então,
Mas a biolinguística é assim, você estuda a linguagem numa perspectiva biológica mesmo, fisiológica. Você está estudando ali célula, interior de célula. A gente estuda mitocôndria, o poder da mitocôndria. Quando você usa uma linguagem, o que acontece dentro da célula, qual a reação celular e assim por diante. Entendi. E aí, graças à biolinguística, nós podemos ter um entendimento mais fisiológico das afasias, por exemplo, das dislalias, né? Então, isso nos dá esse aparato. E tem Já a ver pode envolver dislexia também, porque dislalia e dislexia são coisas diferentes, mas também, são claro, diferentes. Né? Tá. Mas, assim, a gente tem uma compreensão melhor dos transtornos, nós temos compreensão melhor das disfunções, das deficiências e assim por diante. Isso é tão importante estudar, né, Viviane? Às vezes o aluno tem dislalia, tem dislexia, faz uns 2, não é entrevista para trás, eu falei com a Lídia, que é uma amiga minha, professora de História, e ela disse que tem dislexia, e como que ela fez para superar isso. Então, é tão ruim quando o professor não tem essa noção e acha que o aluno simplesmente não estuda. Sim, sim. Né? Até problemas de audição leva o aluno a não ter um bom desempenho, e às vezes o cara é taxado somente como burro. Sim. Eu brinco, eu falo que eu sou uma pessoa transtornada, eu sou TDAH. E normalmente as mulheres são mais A do que H, os homens são mais H do que A. E eu não, eu sou esse lado masculino, eu sou mais H do que A. Eu sou hiperatividade e déficit de atenção, né? Então, uma pessoa que tem isso, ela acaba misturando. Ela tem déficit de atenção e hiperatividade ao mesmo tempo. Ela é hiperativa, mas se ela criar hiperfoco numa coisa, ela fica ali com atenção muito, né, exacerbada, a ponto de ela estar lendo alguma coisa e você fala, fulano, né? Tinha um colega no jornal E foi o que é o que eu busco desenvolver em mim, né? Então, eu tenho técnicas que me ajudam isso, a criar o hiperfoco para que eu não me desvie. Porque a minha hiperatividade me leva ao meu déficit de atenção. A hiperatividade é assim, vamos dar um exemplo. A pessoa que você eu tenho certeza, já que você é assim, eu tenho certeza que você tem isso. Você tem 3 ou 4 livros do lado da sua cama que você não consegue ler um só. Eu leio, no mínimo, 4 livros ao mesmo tempo. Acertei o número, né? Eu falei 3 ou 4. Então, no mínimo, assim, 4. Eu leio de 4 a 6 ao mesmo tempo. Então. Não, mas é que tá, todos os dias eu leio os 4. Não, sim, é isso mesmo. Ô, Viviane, olha só, a gente tem um tempo, mas eu queria que a gente falasse 2 coisas que a gente tinha falado no que não saiu gravado. O primeiro é assim, uma palavra que eu não queria que a gente deixasse passar. Eu estou aqui falando devagar porque eu estou tentando lembrar qual é a segunda. Eu falei 2 coisas e agora não lembro qual é a segunda. Mas vamos partir para a primeira, para a gente não perder tempo. A palavra quântico. Eu lembro que a gente falou da palavra quântico ontem, né? Que está sendo usada como adjetivo de um negócio bom pra caramba, né? Eu até falei, poxa, só falta dizer, né? A gastronomia quântica, né? Que é a gastronomia boa pra caramba, virou sinônimo de gourmet, né? E como que você que trabalha aí com a psicolinguística, biolinguística, neurolinguística, lida com esse... Aí, voltando, pegando assim para fazer uma ponte com isso que você comentou agora, já a psicolinguística, nós tomamos por base de leitura psicólogos, psiquiatras e linguistas. Então, com isso, a gente alinha. E é daí que tem acontecido mais as minhas pesquisas sobre psicopatia, né? Okay. Eu estudo a psicopatia nessa perspectiva linguística, mas eu também uso a biologia, porque eu também estudo o cérebro do psicopata e assim por diante. Então, a psicolinguística, a gente pode fazer um link maior dela com a análise do discurso, que no caso é a minha e a sua formação, né, de doutorado. Eu tinha até falado do artigo que eu acabei de escrever agora, deve estar para sair aí, tá por responsabilidade do Ribamar, sobre os abusos do João de Deus, né? E aí acabei lendo também muito psicólogo, psiquiatra para dar conta um pouco, não tão aprofundadamente, eu preciso até conhecer mais um pouco desse trabalho teu aí. Nossa, eu leio muito psicólogo, muito psiquiatra, muito psicólogo, muito biólogo. Psicopatia, até para o trabalho do doutorado, né, do abuso infantil, li muito sobre psicopatia. Um fruto disso, só para quem está nos ouvindo entender, foi o ano passado, por exemplo, um dos grupos de pesquisa ao qual eu sou vinculada, da UNB, inclusive, me pediu um artigo sobre a pandemia. E aí eu fiz um artigo com base totalmente psicolinguística. Então, o que eu avaliei? Eu avaliei de que forma o fato das pessoas não poderem se despedir dos seus entes queridos, esses que estão morrendo agora, de que forma isso prejudica a saúde mental delas. Então, assim, de que forma isso prejudica psicologicamente.
Então, o refreio da linguagem, o pedimento da linguagem, quer dizer, a despedida é um ato linguístico. Então, o refreio dessa despedida, o refreio dessa linguagem prejudica psicologicamente essas pessoas. Muito bem. Então, é só para as pessoas entenderem como a psicolinguística trabalha, né? Sim. Mas aí vem essa questão de que você falou do quântico, né? Dentre esses estudos, eu também sou muito apaixonada por astrofísica, por mecânica quântica. Aí, quando vem o nome física, não falar quântica, física o povo tá quântica, em tudo. Que dentro da física tem a mecânica quântica, é uma coisa. Isso, aí a gente fala mais mecânica quântica, astrofísica, os estudos da astrofísica, para não falar física quântica, que foi outro termo que se apropriaram indevidamente, agora ficou esotérico. Então, os estudos de mecânica quântica e astrofísica, eles são fortíssimos, eles são intensos, eles são profundos. Eu li todos os livros do Stephen Hawking, agora, neste momento, um dos 4 livros que eu estou lendo é a biografia dele, escrito pela Jane Hawking, né, que é a ex-esposa dele. Sim. Então, assim, eu sou apaixonada por ele, e a gente estuda, não é ficar falando, isso é quântico, eu tô com uma sensação quântica, cheguei que a energia tá ruim, nossa, isso irrita. A pessoa não tem ideia do que ela tá falando, né? E fica tacando quântico em tudo. E nem sabe o que quântico quer dizer, aquela coisa que é reduzir ao mínimo pequenininho das coisas, né? Enfim. E toda eu lembrei o que era a segunda coisa, disso. Viviane. Lembrei o que era a segunda coisa, antes que a gente termine aqui. Era que esse exemplo teu aí, de tanta envolvimento de um monte de disciplinas, um monte de desencadeamento do estudo da linguagem leva, não só para o ensino, mas para a vida de todo mundo, mostra que... Eu tinha dado o exemplo de uma pessoa que falou para uma menina que estudava letras, era isso que eu queria que a gente falasse, pelo menos para encerrar, que ele falou assim, você estuda letras? Tá certo, então você aprende a colocar vírgula e conjugar verbo, né? E a pessoa ensina, né? O coitado depois fez direito, virou advogado. Então, ele fez isso e, assistindo esse nosso vídeo aqui, escutando a Viviane falar, né, repensa um pouquinho aí se é só estudar. E eu não dei esse exemplo, Viviane, para você, mas às vezes a gente as pessoas perguntam para você assim, vem cá, eu coloco o artigo aqui nessa palavra ou não, né? Aí eu falei assim, coloca. Aí ele, por quê? Mas não precisa. E o pessoal não entende que às vezes tem seminário, né, congresso, colóquio, em uma universidade que dura 3, 5 dias, só sobre a colocação de artigo definido ou indefinido numa palavra. É incrível como um monte de gente vai para o lugar, fica 5 dias, período de manhã, tarde e noite, estudando só isso. E aí, depois daquilo ali, você compreende um pouquinho e consegue dizer para a pessoa, não, aqui você coloca o artigo. E ele quer que você explique em 15 segundos por que tem o artigo ali. É difícil, né? Então, o profissional, ele se debruça sobre muita coisa para poder saber, além desse montão de coisa que você falou, inclusive, botar uma vírgula direitinho e conjugar um verbo. O mês passado eu vi uma coisa do meu coordenador, um coordenador pedagógico de uma das universidades que eu trabalho. Ele é um sociólogo com um doutorado, e ele disse o seguinte, ele estava conosco, profissionais das letras, ele falou, eu considero a área das letras uma das mais importantes, e hoje o mundo tem entendido isso, que a linguagem é o que domina o mundo. Então, eu respeito muito o trabalho de vocês, porque eu entendo isso, que vocês estudam a dominação. Eu achei isso fantástico. Pronto. Fim. E é isso que eu falo para os meus alunos, nós estudamos aquilo que domina o mundo. E se nós estudamos todas essas artimanhas de dominação, significa que nós, então, temos a obrigação de tentarmos ser menos dominados. Porque até o estudo disso nos mostra que dominados nós somos. Então, é isso, nós estudamos essa capacidade de persuasão, de convencimento, de manipulação, e tudo é por meio da linguagem. E assim, as pessoas com um pouquinho de inteligência, elas têm compreendido isso. Tudo é linguagem. E hoje a pandemia, ela escancarou isso. Tudo é linguagem. Nós estamos totalmente reféns da linguagem. Hoje, em todos os seus formatos. E aí eu acho assim que quem tem um pouquinho de estudo já percebeu que não. Eu falo isso para os alunos, quem é formado em letras, vocês escolheram o curso que domina o mundo. Porque eu digo para eles assim, Sandro, com o perdão da expressão, mas eu digo para os meus alunos do primeiro semestre. A Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1.
Não disse que no princípio era 1, 2, 3, nem que no princípio era soma, nem divisão, nem subtração, e que nem no princípio era uma fórmula química. Era raiz Disse quadrada, que no princípio né? era o verbo. Deus se representa pelo verbo. Então, não tem nada mais forte nesse mundo do que a linguagem. Então, vocês estão... E foi pela palavra que ele fez as coisas, né? Faça-se isso. Né? Isso, faça-se. Ele não foi lá e fez um cálculo para ver se ia fazer, não. Então, eu falo isso para os alunos, né? Então, nosso curso, as pessoas com um pouquinho mínimo de estudo já entendem que a linguagem é tudo. Aí eu indico o filme, que é o filme da minha vida, né? O filme A Chegada. Eu li o conto no qual ele se baseou, mas eu acho o filme melhor que o conto, tá? O filme A Chegada, maravilhoso, que conta a história de uma linguista, ela é a protagonista, e ela joga isso na cara de um matemático que vem encher o saco dela, né, sobre linguagem. Sim. Ela prova para ele que é a linguagem que domina, e ele fica de carão. Muito bem. Eu lembrei aí das coisas que o Ferco fala, né, que a linguagem faz parte do contexto social e tudo mais, né, enfim, é isso daí. Poxa, Viviane, obrigado. A gente tem que se cuidar, porque senão a gente passa o tempão todo aqui falando, aí depois a gente marca um dia para a gente passar o tempão falando, não precisa gravar, não, que aí... Isso, né? É verdade. Você está me devendo uma conversa sobre os apócrifos, né? Vamos. Eu até falei ontem, não sei se saiu na gravação. Estou terminando o primeiro livro. Não sei se saiu na gravação, mas eu acho que, olha, a gente podia fazer um outro para falar dos apócrifos e até daquela inserção da Xerai e da Lilith também, que, olha, no caso do livro, esses eu ainda não li. Curioso para um monte de gente. Não, mas dá para falar, eu sei que dá para falar. Viviane, mas eu estou terminando o primeiro livro, vamos marcar essa conversa. Vamos sim. Obrigado, tá, Viviane? Eu que te agradeço, meu amigo querido. Para quem não sabe, nós fizemos de 2 vezes sem juros. Né? Então, e hoje tem mais mosquito do que ontem, por isso que eu estou aí batendo a mão. Então, vai se livrar desses mosquitos aí. Viviane, beijo, obrigado, tá? A gente vai se falando aí. E me manda as coisas que você quer que eu coloque como link junto com o vídeo, tá bom? Tá. Tá bom. Os links, ou qualquer coisa que você tiver, e eu acrescento lá na postagem, tá? Tá bom, combinado. Um abraço, obrigado. Tchau.